para estarem aqui no nosso meio, para participar desse culto. Que nesse momento a sua presença comece a envolver cada pessoa, cada adolescente, cada lar que hoje abre as portas de suas casas para ouvir sua mensagem. E que a sua palavra fale profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E hoje o assunto do nosso culto é muito interessante e o assunto do nosso culto é editando a minha identidade. Cara, na moral, isso aqui é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo, lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17 e o versículo 18, que diz o seguinte: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início a uma nova vida. Agora o versículo 18. Todas essas novas coisas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Amém? Essa passagem bíblica ela é muito interessante, ela é muito bonita. O versículo 17 diz o seguinte: quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Tudo que era velho, aquilo que era antigo, já passou. Eis que tudo se fez novo. E as coisas se fazem novas na nossa vida mediante o encontro com Jesus Cristo. Todo mundo tem uma história de vida. E a nossa história começa no nosso nascimento. O primeiro fato histórico, o primeiro fato que marcou a sua vida foi o dia que você nasceu. Então, qual foi o dia que você nasceu? Pensa aí no dia que você nasceu, a data do seu nascimento, que a gente conhece como a data do nosso aniversário. Esse dia aí foi o primeiro fato histórico da sua história. Foi o dia que você nasceu. E a partir dali, você passou a viver coisas novas. Você cresceu, você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você conheceu pessoas, você aprendeu a respeitar as pessoas. Você aprendeu o que é certo, aprendeu o que é errado. E a cada acontecimento da sua vida, coisas foram sendo acrescentadas na sua história. E a nossa história passa por marcos. Por exemplo, nós estudamos história na escola e nós vemos que a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Então, há 2000 anos atrás, então eu faço 1500 antes de Cristo ou 1500 depois de Cristo. Então, assim, a gente vê que existe um marco na história do mundo, na história da humanidade, que foi a vinda de Jesus. Então, Jesus, ele marcou a história, ele dividiu ela. Então, esse foi um fato que fez, assim, uma marca gigante. Ele dividiu a história. Existia algo antes dele e passou a existir uma outra coisa depois dele. Então, Jesus, ele veio e fez esse marco, né? Na história que a gente vive hoje, na história que a gente estuda, na história da humanidade. E na nossa vida, coisas acontecem que marcam a nossa história. E algumas coisas que marcam a nossa história são coisas boas. Por exemplo, uma viagem. Você estava sonhando em fazer uma viagem e você conseguiu. Ou então você venceu uma dificuldade que você estava numa disciplina escolar. Para algumas pessoas isso vai ser assim, um marco da história. Eu não acredito, eu consegui entender matemática. Gente, matemática não é fácil, mas é de Deus. Eu consegui entender aqui o português, eu consegui entender o imperativo, o subjuntivo, não sei o que é ativo, porque português é complicadinho também, né? Mas é de Deus também. E continuando aqui, alguma coisa aconteceu que marcou a sua história. E afirmar isso não significa que tenha sido uma coisa boa ou que tenha sido uma coisa ruim. Você sabe bem o que marcou a sua vida até hoje. Então, em todos os acontecimentos da sua vida, coisas foram acrescentadas na sua história.
enquanto está sendo engraçado, desrespeita um colega de classe. Enquanto ele está sendo engraçado, quando ele está mostrando que é descolado, desrespeita quem está ao seu redor. E muitas vezes desrespeita a sua própria fé. Mas você quer ficar perto dessa pessoa. Ou pior, você quer se tornar essa pessoa. Você quer se tornar a pessoa que vai ser o centro das atenções dele. Você quer se tornar a pessoa que vai ser popular. E enquanto nós estamos tentando nos encaixar nesse padrão de aceitação do popular na escola, do popular no meio da família, aquele que é tipo descolado da família, nós muitas vezes deixamos para trás os ensinamentos bíblicos que recebemos e começamos a absorver aquilo que não presta, aquilo que é ruim. Então talvez você esteja assistindo esse vídeo e você deve estar pensando, cara, o meu amigo me apresentou um conteúdo na internet e eu acabei ficando viciado naquilo, eu não consigo parar. Ou eu comecei a me envolver, comecei a falar muito palavrão e tipo, já é normal pra mim de vez em quando eu fico irritado, quando eu bato uma peça numa quina, pronto, eu solto um palavrão. Mas a Bíblia está sendo clara. Quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas precisam ser novas na nossa vida. E talvez você estivesse vivendo uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida na igreja, sabe? Aquele adolescente ativo, aquele adolescente que tem compromisso com o Senhor, mas em determinado momento da sua vida, você se deixou enganar pelas coisas que parecem boas do mundo e acabou se afastando desses caminhos no qual você vinha aprendendo. Só que algo interessante é que a Bíblia diz também o seguinte: Deus nos deu o privilégio de insistir com vocês, para que todos se reconciliem com Ele. Então o Senhor nos deu o privilégio para o Ministério de Adolescentes, para através aqui da internet insistir com vocês, para que vocês se reconciliem com Ele. Talvez você seja um adolescente que assiste os vídeos do YouTube, talvez você seja um adolescente que participa das reuniões presenciais, talvez você seja um adolescente que sempre esteve dentro da igreja, mas permitiu que o seu coração se contaminasse com as coisas do mundo. E talvez você também seja um adolescente que está no inverso disso, você nunca esteve na igreja, mas hoje você reconhece, cara, que precisa ter uma mudança na sua vida. As coisas do Senhor são boas para nós. O Senhor tem projetos benéficos para a nossa vida que visam o nosso crescimento com Ele, o nosso crescimento na sociedade. Ele sempre quer o melhor para nós. Mas nós precisamos decidir se vamos aceitar o melhor dele. Então aí você que está assistindo, se em algum momento você se deixou se afastar desse caminho, deixou se desviar, se deixou ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, pense que as coisas precisam se fazer novas. Então hoje você tem a oportunidade de pensar, caramba, eu me deixei influenciar pelo que aquela pessoa falou para mim. Eu me deixei influenciar pelo que eu assisti de um youtuber. Eu deixei influenciar pelo que eu vi numa notícia. Deixe-se influenciar pela palavra de Deus. Permita-se ser influenciado por ela. Porque ela é verdade. Ela é boa para nós. E o Senhor tem bons planos e objetivos para nós. Então a parada de evitar a identidade é tipo isso, cara. Você estava sendo algo e você precisa reconhecer de que isso que você está sendo não é o melhor que Deus quer para você. Não é o melhor que você pode ser de você mesmo. Então a partir de hoje você vai começar a editar isso. Então eu falo palavrão? Cortei palavrão, vou mudar. Eu estava falando mentira, cortei mentira, vou mudar. Estava me envolvendo com gente na escola, nos meus lugares onde eu socializo com as pessoas da minha idade e o comportamento delas estava me influenciando de forma negativa. Vou mudar, vou cortar. Então você tem a oportunidade de começar a editar essas paradas hoje. E eu sei que com o auxílio do Senhor você vai conseguir seguir tudo isso que você aprendeu aqui hoje. Então que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e que você comece a viver um processo de edição aí na sua vida. Fala!